Mas eu tenho uma boa notícia para você. Nós podemos superar esses momentos quando nós buscamos o auxílio. Mas eu preciso buscar esse auxílio. O que eu preciso fazer para buscar esse auxílio? Eu não posso perder o foco. Como o salmista diz aí no verso 1, elevo os meus olhos. Sabe o que quer dizer isso? Quando o salmista fala, elevo os meus olhos, ele está concentrando toda a atenção dele nos céus, na habitação do Deus Altíssimo. Ou seja, ele para de olhar para o problema e olha para o céu. Ele muda o foco, ele tira o foco do problema e olha com o foco para o céu. Por que ele faz isso? Porque ele sabia que lá no alto, lá no céu, ele tinha certeza de que Deus estava lá. E que apesar das lutas que ele estava passando, apesar das dificuldades que ele estava enfrentando, ele sabia que o Senhor é um Deus de poder, um Deus poderoso, cheio de sabedoria, cheio de glória, e não tinha que temer coisa alguma. Ele não precisava ficar temeroso, porque ele sabia que Deus estava nos céus. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? E há pouco tempo atrás, nós estávamos também passando por uma luta, por uma dificuldade. E eu me lembro muito bem dessa situação. No meu quintal tem um gramado, quem já foi lá já viu, tem um gramado, um coqueirinho lá no centro desse gramado. Estávamos sentados eu e a minha esposa lá, dando comida para o meu pincher bull. Meu pincher. E conversando, falando e orando, e o Senhor falou uma coisa para nós naquele dia. Eu acho que estávamos ainda ouvindo o programa de rádio daqui da igreja. E o Senhor falou uma coisa para nós. Eu estou assentado no trono. Eu não saí do trono. Você sabe o que quer dizer isso, meu amado? Que naquele problema que você está enfrentando, naquela luta que você está passando, o Senhor está no controle das coisas. Ele está sentado no trono. Ele não saiu do trono, ele não perdeu o trono. Ele está no controle das nossas vidas. Ele está sabendo de tudo que você precisa. No momento certo, ele vai entrar com a providência correta para você. E no momento certo, ele vai te dar o escape. Foi isso que ele fez comigo. Foi isso que ele agiu na nossa casa. Foi assim que ele agiu. No momento certo ele deu o escape, no momento certo ele trouxe a solução, no momento certo ele te dá a vitória que você está buscando. Basta nós olharmos para o céu, confiarmos que ele está assentado no trono dele, ainda que ele não saiu de lá do trono, ele está lá. O grande problema das nossas vidas, e eu não falo de vocês, falo de mim também disso, o grande problema das nossas vidas é que na hora da crise, muitas vezes na hora da crise, o que nós fazemos, ao invés de elevarmos os nossos olhos, nós abaixamos os nossos olhos. Nós passamos a olhar para buscar uma solução aqui na terra, nos homens. Nós buscamos a solução no pastor, no prefeito, no médico, no parente, no banco, nos amigos, e esquecemos de buscar a solução no alto, no céu. A Bíblia dá a receita para nós, dá como nós devemos agir, como nós devemos fazer. Levante os olhos, coloque o foco no Senhor, tire o foco do problema, coloque lá no Senhor. No Novo Testamento tem um versículo que diz que nós devemos lançar todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, todas as nossas lutas diante do Senhor. Colocarmos diante de Deus. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. A pior coisa que pode acontecer para o homem num tempo de crise é ele perder o foco da sua vida, perder o objetivo.
deixa a vida ser levada passivamente, não se importa com tudo o que está acontecendo. Isso é a pior coisa que pode acontecer para a vida do homem, perder o foco. Nós não podemos perder o nosso foco, temos que estar com nossos olhos sempre voltados para o Senhor, sempre focados no Senhor, não podemos tirar os olhos de lá, não podemos deixar que os problemas tirem o nosso foco do nosso Deus, nosso Senhor. E olhando para a palavra de Deus, para a Bíblia, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo, e eu falo que ele é um dos homens que serve de exemplo para nós, por homens que passaram por momentos de crise, de luta, de dificuldade, de problemas na sua vida, problemas terríveis, que muitos de nós hoje sequer imaginamos o que seria isso. E ele não perdeu o foco da vida dele. Esse homem levou chibatadas, foi preso, foi perseguido da sua própria casa, sofreu naufrágios, ele perdeu os seus relacionamentos sociais, perdeu a influência religiosa, perdeu a influência financeira que ele tinha, mas ele não perdeu o foco. E ele mostra bem claro isso para nós, aí em Filipenses, no capítulo 3, versículo 13 e 14, como está colocado aqui na tela: irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, eu prossigo e esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão à minha frente. Prossigo para o alvo, para o prêmio soberano da minha vocação. É isso que nós temos que fazer, seguir o exemplo de Paulo, já que ele foi um exemplo de homem que passou por lutas, por dificuldades. Vamos seguir o exemplo dele, vamos esquecer das coisas que para trás ficaram. A influência religiosa que ele tinha ficou para trás, a influência financeira que ele tinha ficou para trás. Ele não se importou com isso. O momento da crise veio, os chicotes, as chibatadas, as prisões, as perseguições, ele deixou tudo para trás. Ele prosseguiu para o alvo, para o prêmio soberano da vocação de Deus em Cristo Jesus. Foi isso que ele fez. Ele não ficou parado, ele prosseguiu. Ele não deixou que a crise parasse ele prosseguiu, ele manteve o foco, ele manteve o alvo, manteve o foco no Senhor. É isso que aconteceu com ele. E na Bíblia, nós vamos encontrar histórias de homens que passaram por dificuldades, muitos. Mas também é na Bíblia que nós vamos encontrar o especialista em resolver essas crises, o Dr. Yahvé, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E se a gente começar a olhar, começar a observar, nós vamos ver que tem criança que nasceu em crise. Moisés nasceu embaixo de uma sentença de morte. José, já adolescente, jovem, foi vendido pelos seus irmãos para ser escravo no Egito. Crise. Maria fica grávida sem ser casada. Naquela época era terrível para a mulher isso. E ela também passou por esse momento de crise. Mulheres que queriam ser mãe e não podiam, como Sara e Ana. Crises que enfrentaram. Jesus nasceu em crise, ele não tinha lugar para nascer. Não se achou lugar para ele em Jerusalém, para que ele nascesse. Ele foi morar em Nazaré. Também foi uma crise, porque Nazaré, a gente fala, era Jesus Nazareno, foi morar em Nazaré, mas se a gente for ver na história, nós vamos ver que Nazaré era o pior lugar que existia na terra dos judeus para se morar, era o lugar da miséria, da pobreza, só ia para Nazaré, só ia para lá, para essa região, quem não tinha nada, quem não servia para nada. Tanto é que quando Jesus chama Filipe, e ele fala, pode vir alguma coisa de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar de ninguém. Era uma terra de ninguém, uma terra
que não tinha expressão para os judeus, e Jesus foi morar lá naquele lugar. A crucificação de Jesus foi a pior das crises enfrentada por um homem. Mas também tem a ressurreição, que foi a maior de todas as vitórias sobre todas as crises. Não tem crise que possa ser vencida pela ressurreição de Cristo Jesus, porque Ele venceu a morte, que é a pior de todas as crises. Ele venceu a morte. E nós podemos vencer, nós vamos vencer essa morte, porque é uma promessa que tem para a minha vida, para a sua vida, que nós vamos vencer essa morte. Da mesma forma que Ele venceu, nós vamos vencer a morte. Todos esses homens que eu citei, que eu falei, só venceram as crises porque não perderam o foco, porque não perderam o alvo, porque mantiveram seus olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Eles sempre buscaram o auxílio naquele que é bem presente na hora da angústia, na sua angústia, no momento que você está lutando, no momento que você está em dificuldade, como o salmista também diz lá no Salmo 46, e o Senhor é o nosso socorro bem presente na angústia. Não tem uma angústia que você não possa buscar o Senhor. É nesse momento de tristeza, de dor, que você tem que elevar os seus olhos, olhar para o alto, buscar o auxílio no Senhor, porque Ele tem uma palavra para a tua vida nessa hora. Eu creio num Deus que é vivo, que é poderoso, que é capaz de falar com você de todas as maneiras possíveis. Ele fala contigo nessa hora, nesse momento. O Senhor tem algo novo para você viver hoje, para você viver agora. Ele é o nosso socorro. Não existe outro.